360, de volta do intervalo e de volta com entrevista importante. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi indicado pelo governo Lula e vai ocupar o cargo de árbitro titular do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul a partir do dia 28 deste mês. No ano que vem, ele ainda pode assumir a presidência do tribunal, já que o posto caberá ao árbitro brasileiro. Para falar desse assunto e de vários outros, a gente conversa ao vivo agora com o ministro Ricardo Lewandowski. Oi, ministro, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São Paulo. Obrigado pela presença aqui no 360. Ministro, a gente fala já do Tribunal do Mercosul, super importante, mas eu preciso começar a entrevista com a agressão sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é a primeira vez, a gente vê vários ministros do Supremo Tribunal Federal passando por esse tipo de episódio. O que o senhor acha que está acontecendo com o tecido social brasileiro para que esse tipo de coisa venha se repetindo no Brasil? Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite para estar nesse prestigioso programa. E quero dizer que realmente essa agressão é absolutamente inadmissível. É algo que foge às regras mais comezinhas de civilidade. Não tem nada a ver com a liberdade de expressão que a Constituição garante. Eu imagino que esta liberdade um pouco desenfreada que as pessoas se acostumaram a ter no âmbito das redes sociais, da internet, é às vezes transplantada também para a vida real, para situações de fato concretas. E as pessoas não conhecem os limites. Mas, na verdade, além de ser uma agressão às regras da civilidade, também esse tipo de comportamento configura um ilícito penal, ou vários ilícitos penais. E, portanto, tem que ser reprimido com muita energia. Não só quando essas agressões são dirigidas contra autoridades do Estado e, de certa maneira, representam o povo brasileiro, mas também quando são dirigidas contra pessoas comuns ou mesmo com pessoas que tenham uma certa projeção na mídia. Isso é absolutamente inadmissível. Mas o senhor acha que se configura, a gente ainda não tem todos os detalhes, apenas uma questão de crime contra a honra ou já estamos entrando numa questão mesmo de um atentado ao Estado Democrático de Direito por se tratar de um ministro do STF? Olha, eu acredito que dependendo da extensão e da gravidade do comportamento, pode sim se configurar um crime contra o próprio Estado Democrático de Direito. Não apenas um crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Houve, segundo se soube pelos relatos, né, que nós lemos na imprensa falada e escrita, ouvimos, né, na imprensa falada e também lemos na imprensa escrita, houve até agressões ao filho do ministro. E isto pode configurar um crime de lesões corporais ou de agressão, enfim. Há uma série de tipos penais que estão envolvidos nessa agressão. Eu já manifestei pessoalmente minha solidariedade ao ministro e à família dele. E, aliás, nós estivemos juntos num evento acadêmico na Europa. Eu regressei depois dele, porque tinha mais um outro evento. Estivemos juntos e, infelizmente, ele passou por esse dissabor absolutamente inaceitável. Ministro, Tainá Falcão participa da nossa conversa. Pois não. Ministro, tudo bem? O Supremo Tribunal Federal está no centro das atenções, nos holofotes nos últimos dias. Eu preciso também saber o que o senhor achou da repercussão do caso envolvendo seu ex-colega, o ministro Barroso, né, que precisou também vir a público para tentar remediar algumas palavras que, na visão dele, foram colocadas de forma errada e foram mal recebidas publicamente, né? O que o senhor achou dessa manifestação específica do ministro Barroso, do fato dele ter ido até aquele evento da Uni? Eu queria a sua avaliação dele na condição de ministro, a avaliação que o senhor faz sobre o que aconteceu. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele lá estava representando o Supremo Tribunal na qualidade de vice-presidente. Certamente ele recebeu essa incumbência da presidente, a ministra Rosa Weber.
O presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal se encontram na cúpula do Poder Judiciário. Então, tem funções não apenas judicantes, mas também administrativas e também tem funções de representação. Eu mesmo fui presidente do Supremo Tribunal Federal e, concomitantemente, do Conselho Nacional de Justiça e fui convidado para vários eventos de natureza, enfim, jurídica, eventos de natureza acadêmica e até de natureza político-institucional. Eu penso que a presença do presidente do Supremo Tribunal enquanto representante do Poder Judiciário brasileiro se faz necessária e até conveniente. E, pelo que eu li nos jornais, eu estava no exterior quando houve este evento e quando houve a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, me parece que ele explicou perfeitamente o sentido que ele quis imprimir aquelas palavras. Penso que é um episódio, um incidente que está plenamente superado a partir da explicação formal que ele deu ao público. Que não seria um ataque aos eleitores do presidente Absolutamente não. Ele simplesmente, ele até se manifestou com a sua experiência de ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, traduzindo, digamos assim, o resultado das eleições, não é? Eu penso que ele se manifestou, inclusive, nesse sentido, lembrando da atuação dele no tribunal e expressando qual foi a vontade do povo brasileiro a partir das eleições que nós acabamos de travar. Ministro, falando um pouquinho do tema que trouxe o senhor aqui, Mercosul. O senhor chega ao tribunal que faz a mediação de conflitos num momento muito delicado para o Mercosul, né? A gente tem principalmente o Uruguai ali bastante insatisfeito com o que o Uruguai chama de inércia do Mercosul, as dificuldades de se avançar em negociações, ameaçando às vezes até a sair do bloco. Como que o senhor está enxergando esses conflitos que o senhor vai ter que mediar? Olha, eu penso que o Mercosul, apesar de altos e baixos, é uma fórmula de sucesso. Não é? Foi criado em 1991, permanece até hoje. Não houve nenhum país que se retirou do bloco. Do ponto de vista das trocas comerciais, tem crescido ano a ano. Nós tivemos esses 2 anos da pandemia, em que houve uma certa recessão, mas não só no bloco, mas também no mundo todo. Mas se nós olharmos os números de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, o comércio intrabloco tem crescido extraordinariamente, até exponencialmente, de forma muito significativa. Nós temos hoje um comércio intrabloco que chega a quase 40 bilhões de dólares, que é uma cifra muito considerável. O bloco considerado, enfim, em seu conjunto, representa a 5ª economia do mundo. Tem uma extensão territorial de 15 milhões de quilômetros quadrados, mais de 300 milhões de habitantes. Quer dizer, é um bloco muito forte, eu acho que está consolidado, apesar de algumas dissonâncias ocasionais, a tendência do Mercosul é de crescimento. Há vários países que estão na fila para ingressar como membros plenos do Mercosul, vários países associados, como o Chile, a Colômbia, o Peru, o Equador, o Suriname, a Guiana, todos estão na fila para entrar, são países associados ao Mercosul, não são membros plenos ainda, mas a tendência de crescimento e, pelo que se ouve falar, o presidente Lula tem muito interesse em fortalecer esse bloco, especialmente para que esse bloco negocie em condições de força com os demais blocos que existem no mundo e algumas potências econômicas no plano internacional. Geografia é destino, né, ministro? Mas a China está aí chamando e tentando os países do Mercosul. Chamo o Yuri Pita para a nossa conversa. Pois não. Obrigado, Raquel. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar aqui conosco. Deixa eu voltar um pouquinho para a seara que o senhor está muito acostumado, que é o Supremo Tribunal Federal, não pelo Supremo em si, mas toda a expectativa que está em torno da sucessão na Procuradoria-Geral da República, se Augusto Aras deve ou não ser reconduzido. Queria pedir ao senhor
com toda a deferência aqui, uma avaliação do que foi a atuação dos 2 mandatos do Procurador-Geral Augusto Aras e, caso seja reconduzido para um terceiro período à frente da Procuradoria-Geral, se esse ambiente é um ambiente mais adequado para casos que ainda precisam ser avaliados pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, eu posso dar o meu testemunho que o doutor Augusto Aras foi sempre muito bem recebido no Supremo Tribunal Federal, tem uma enorme acolhida na Corte e atuou sempre com muito equilíbrio e muita sensatez. Quer dizer, o tribunal, e como todo o Poder Judiciário, sempre reage e não age, não tem preferências para que esta ou aquela ação seja iniciada ou seja desencadeada. O que eu posso dizer é que eu mesmo também, pessoalmente, sempre tive grande apreço pelo Procurador Augusto Aras, pelo Procurador-Geral da República. Acho que é um quadro importante do sistema judicial brasileiro e, enfim, a escolha do futuro Procurador-Geral da República compete exclusivamente ao Presidente da República, independentemente, inclusive, de figurar, enfim, o candidato na lista tríplice que é oferecida pela comunidade, enfim, do Ministério Público. O seu poder ser de ofício é muito diplomático, né, ministro? Difícil enxergar Augusto Aras como o PGR de Lula. Chamo Basília Rodrigues para a nossa conversa. Tudo bem, ministro Lewandowski? Como o senhor está? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui à CNN Brasil. O senhor que ficou tantos anos na Suprema Corte mediando conflitos, agora vai para o Tribunal do Mercosul mediar outros conflitos, né? Eu gostaria de saber a sua avaliação. O senhor concorda com a reintegração da Venezuela no bloco Mercosul? Porque este é um ponto de descontentamento, um ponto ali de impasse entre os países que compõem o bloco. O Brasil é favorável ao retorno, mas outras nações sul-americanas que estão no bloco junto com o Brasil não são bem favoráveis ao retorno da Venezuela para o Mercosul. O senhor acha que este é um assunto para o Tribunal do Mercosul e qual a sua avaliação pessoal a respeito? Bem, minha avaliação pessoal eu não posso dar porque, eventualmente, essa matéria poderá vir a ser apreciada pelo Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, seja a partir de uma provocação direta do conjunto dos estados, seja a partir de uma provocação direta de algum dos estados, ou seja até sob a forma de uma consulta. Portanto, eu não posso antecipar uma opinião com relação a este aspecto. Bom, o que se sabe é que o Mercosul foi suspenso, a Venezuela foi suspensa do Mercosul por ter infringido a chamada cláusula democrática, porque se entendeu majoritariamente que este país não cumpria, digamos assim, com os cânones de um regime democrático, mas nada impede, em tese, que ele retorne ao seio do Mercosul, desde que cumpra determinados requisitos ou, enfim, que retorne à normalidade democrática segundo os padrões requeridos pelas normas desta Associação de Estados. Nós conversamos com o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski. Ministro, um prazer receber o senhor no 360, portas sempre abertas. Muito obrigado pela presença aqui no nosso jornal. Eu que agradeço pela oportunidade de me manifestar. Muito obrigado.